Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Ó insensatos Gálatas. Insensato Gálatas. Aqui é uma palavra para os insensatos. Então, essa frase aqui, ó insensato Gálatas. Nós vamos deixar aqui o título desse vídeo, dessa mensagem, ó insensato Gálatas. E eu vou ler aqui para você ver o que Deus está falando conosco nos dias de hoje. Estava aqui sentado no meu cantinho meditando, e quando eu deparei aqui com Gálatas capítulo 3 e o esforço do apóstolo Paulo com esse povo naquela época de Paulo, que tem sido o mesmo esforço de nós, pastores, pregadores, ensinadores, para as pessoas que estão sendo insensatas, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, sabe, dentro de uma igreja, congregando, com aparência de cristão, com a Bíblia de cristão, com aparência de cristão, de filho de Deus, mas os frutos estão mostrando ao contrário. Então deixa eu ler aqui, que eu tenho certeza que você vai entender a mensagem de Deus, que vai servir tanto para você que já é sensato, para você não ser insensato, como vai servir para você que está sendo insensato. Acompanhe aqui na leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, para você entender. Depois a gente realiza a oração. Na verdade, a oração tem sua função, certo? A mensagem também tem sua função, porque o que vai fazer você ser sensato não vai ser apenas uma oração, vai ser você ter o entendimento. Mas para você ter o entendimento, você tem que ter o conhecimento. Aí sim, tendo conhecimento, entendimento, você vai ter a sabedoria, e da sabedoria vem o temor do Senhor. Pois a Bíblia diz de que a sabedoria é o princípio, o temor do Senhor, tudo começa juntinho ali, os dois. Temor do Senhor é início, sabedoria. Todo homem sábio é temente. Todo homem temente é sábio. Então, não é a oração. Às vezes você fica procurando oração. Eu quero oração. Só que vai resolver se você não tiver o entendimento? Então, presta atenção em cada mensagem que Deus está falando com você através da Bíblia Sagrada, através do mensageiro. Aí sim a oração vai surtir efeito, certo? Mas tem gente que corre o vídeo, porque eu quero a oração, aí coloca o dedo passando lá para o final e não ouve a mensagem. Que o certo é você parar, deixa ver o que Deus, deixa-me ver o que Deus está falando comigo através desse vídeo, através dessa mensagem, e ser sensível à voz de Deus. É por isso que lá na galáxia da época, quando Paulo saía pregando, ele encontrava esse tipo de gente, sabe, dentro da igreja, mas agindo, sendo insensato. Olha o que ele diz, são palavras duras, são palavras fortes, e serve para os nossos dias, nos dias de hoje. Vamos lá, diz bem assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? É uma pergunta, quem? Vocês aprenderam isso com quem? Outra pergunta, só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Certo? Será que
Será em vão que tenhais recebido, que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Quer dizer, a luta que eles tiveram. São perguntas. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então você vê que essa época aqui é uma época difícil também. Nós estamos falando aqui, quando Paulo está escrevendo essas cartas aos Gálatas, a gente vê que é o tempo de vida de Paulo. Se Paulo ele estava vivo até o ano 66, então é mais ou menos por aí. Para você ter noção, vamos fazer uma conta de 2022, que é o ano que nós estamos. Nós estamos ainda no ano 2022. Menos 66, então vai dar 1900 e tantos anos atrás, que Paulo estava ali ajudando esses Gálatas, esses cristãos da igreja de Gálatas, de que eles estavam se procedendo de uma forma insensata. Por isso que ele está falando, ó insensatos Gálatas. Vamos ver aqui o que significa insensato? Insensato? Está aqui. Eu estava meditando e pegando no pé da letra aqui, ó. Sensato é um adjetivo, certo? Um homem sensato. João é sensato, é um adjetivo. Ó, sensato. Quem tem juízo, equilibrado, certo? Que age ou pensa com cautela, com prudência, previdente, precavido, é o sensato, sensatez, certo? Vamos lá aqui, o que significa insensato? Que é o ao contrário. Sem insensato a gente já sabe que é o contrário de quem tem juízo, é o contrário de quem é equilibrado, é o contrário de quem é prudente, é o contrário de quem é precavido, é o contrário, tudo isso. Mas deixa-me ler aqui, ó. O que é um homem insensato? Insensato significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso nas suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Quer dizer, uma pessoa que é difícil de conviver com ela, difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Tá vendo? Tudo que um cristão, um filho de Deus, uma pessoa que leva a sério as coisas espirituais, porque quem leva a sério as coisas de Deus vai levar a sério as outras coisas, que tem as coisas espirituais, sabe? Tem a conversa espiritual, tem o compromisso espiritual e tem os compromissos sociais, as conversas da sociedade, a conversa social, aquilo que você promete, aquilo que você planeja, aquilo que você faz. Então tudo que você faz, seja na tua vida espiritual, no teu casamento ou no teu relacionamento, namoro ou noivado, na tua família, olha, espiritual, casamento, família, certo? E vem aqui também no lado, tuas responsabilidades na saúde, tratando da saúde e na vida profissional. Então, quando a pessoa ela é sensata espiritualmente, no casamento, na família, com ela mesma, cuidando dela mesma, ela é responsável, e no trabalho, então a pessoa ela vai dar um bom exemplo, um bom testemunho, e jamais essa pessoa ela vai ser motivo de que alguém pagão, alguém que está no mundo ainda das trevas, impedir que ela aceite Jesus, que ela entenda as coisas de Deus, aprenda, se volte para Deus.
Então a nossa responsabilidade de cristão, amigos, é muito grande. Simplesmente muito grande. Então o que acontece? Nesse período de Paulo, existia essa transição do judaísmo para o cristianismo. Os judeus, como também os gentios que praticavam o judaísmo, o que acontecia? Eles viviam muito pela obra da lei de Moisés, sabe? Eles estavam baseados, a vida deles era baseada na lei de Moisés, no Pentateuco, lá na velha aliança. E o que acontece? Essas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, ao cristianismo, mas aí eles estavam ainda praticando coisas que não deveria praticar. E por isso que vem todas essas perguntas. É como se eu, que era da minha religião, e agora como eu sou cristão, então não posso mais praticar e nem ensinar e nem viver, ora. Eu sempre cresci acendendo vela para as almas, acendendo velas dia de segunda-feira junto com a minha mãe, eu cresci assim. Agora o que tem a ver eu ficar oferecendo, acendendo velas para as almas nos dias de hoje? Para os mortos, praticando espiritualismo, uma ação espírita, uma atitude espírita. Não tem nada a ver. Olha as perguntas dele, as perguntas que ele fez. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo, evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Quer dizer, vocês estavam indo tão bem, começaram tão bem, e agora estão terminando tão mal. Quer dizer, se desviando, se afastando, se esfriando, se apagando, virando um desigrejado, um desviado, um apagado, enfim, um agnóstico. Nem é crente, nem é descrente. Está se tornando um cético agnóstico. Esse é o problema. E é isso que está acontecendo no final dos tempos agora. Preste muita atenção nisso para você não se apagar. E ele faz a outra pergunta. Será em vão que tenhais padecido tanto? Quer dizer, o tempo todo aí, em vão tudo isso? Poxa, para chegar no final, por que não vai perseverar até o fim? É forte essa palavra, amigo. Muito legal. Será em vão que não tenhais padecido tanto? Se é que isso também não foi em vão? E ele diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a gente tem que viver pela fé, amigo, não é pelas obras. Ser salvo pelas obras é ser salvo pela fé, é manter a nossa fé. Vamos orar? Eu me estendi um pouco também, perdi aqui no tempo, que teve que parar aqui algumas vezes, mas vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos ajude para que a gente não venha ser insensato. Assim como eram insensatos os cristãos de Gálatas, que nós, meu Pai, venhamos ter esse cuidado para que a gente não venha ser insensato, dando mau exemplo, agindo como se estivesse fora de si, com desequilíbrio, sem vigilância, com carnalidade. Nos ajude, ó Pai. A gente é ser humano e a gente está, meu Deus, sujeito a cair, a pecar, a sair da sua presença, se esfriar, se apagar. Nos ajude, ó Pai. Dai-nos um coração simples para que a gente venha manter a nossa fé e a nossa comunhão contigo. A gente não precisa de muito para ser feliz. A gente só precisa de estar em comunhão contigo. Por isso nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu quero abençoar esse dia de hoje na vida de cada um que participa comigo nesta oração. Esses que estão inscritos, quem não está inscrito, que a bênção de Deus
venha ao encontro de cada lado, de cada família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, e graças a Deus. Amigos, você está abençoado. E você que ficou até agora no finalzinho do vídeo, quero ver, hein? Escreve aí: eu não vou ser insensato. Não serei insensato. Escreve do teu jeito aí, mas não seja insensato. Deus abençoe. Até o próximo.